Vamos lá então, galera. Esse é mais um vídeo sobre Atos dos Apóstolos. E já quero começar aqui dizendo que para a gente entender Atos dos Apóstolos, a gente precisa entender um pouquinho, conhecer um pouquinho do livro de Lucas. Atos dos Apóstolos, como Lucas, são uma continuação do outro. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e conclui com o Atos dos Apóstolos. Então, se nós olharmos para a Bíblia, para o livro tanto de Lucas quanto para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que isso é um documento histórico que comprova a vida de Jesus. É um documento registrado. Olha só, Lucas, se você juntar os dois livros, né, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, já no primeiro capítulo você vai descobrir que Lucas investiu tempo e dinheiro para fazer uma investigação minuciosa sobre os relatos que haviam sobre Jesus. Lucas, ele investigou a árvore genealógica de Jesus para ver se Jesus era o rei. Lucas investigou sobre o nascimento de Jesus para ver se batia com as escrituras. Lucas investigou sobre a questão do batismo de Jesus para ver se batia com as escrituras, e Lucas investigou o ministério de Jesus, que durou 3 anos. Lucas investigou a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus durante um período de 40 dias e também a sua assunção aos céus. Mas por que Lucas fez tudo isso? Bom, isso que eu estou te falando a gente encontra no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Mas por que Lucas fez tudo isso? Bom, pensamento meu é que isso tenha sido estratégico. Por quê? Porque Lucas ele tinha um amigo em Roma chamado Teófilo. Teófilo era uma pessoa muito influente junto aos governantes de Roma, junto ao Império Romano. Ele tinha acesso aos poderosos de lá. Então, para você entender, antes de Atos dos Apóstolos e antes de Lucas, Marcos escreve o primeiro evangelho. E esse evangelho chega até Roma, porque Marcos escreveu direcionado para os romanos. Marcos, ele apresenta um Jesus dinâmico, um Jesus que trabalha, um Jesus que ajuda, um Jesus que perdoa, um Jesus que ama, um Jesus que liberta. E isso chega para os romanos e os romanos ficaram assim, que negócio é esse? Ficam impressionados e começam a achar que isso aí podia ser um conto de fadas, uma historinha, algo inventado. Então Lucas faz um minucioso estudo e comprova os fatos de que não era mentira. Lucas, ele começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo que, afirmando que Jesus ressuscitou e ficou no meio de pessoas durante 40 dias. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele afirma lá que Jesus foi visto por 500 pessoas e mais os seus discípulos. Então é um documento afirmando a veracidade da vida e ministério de Jesus. Então, esse é um olhar olhando para a Bíblia não como um livro religioso, e sim como um livro histórico. Daqui a pouquinho tem mais vídeos sobre o assunto, tá? Segue, comenta, compartilha. Um abraço, que Deus te abençoe.